Olá pessoal, então hoje iremos falar sobre satanismo, luciferianismo. Será que existe diferença? Será que existe a possibilidade de chamarmos de religião? Então pessoal, quando a gente fala de satanismo, tá? A gente está falando basicamente de Anton LaVey, que nos anos 60 fundou a Igreja de Satã, tá? E a partir daí a gente tem esse mosaico que denominamos hoje como satanismo. Mas também o satanismo ele tem uma relevância importante para nossas observações, porque ele também pode ser agregado a fenômenos pejorativos. Né? Podem dizer um ritual satânico, uma seita satânica, os satanistas, e isso pode levar a um tom pejorativo. Já o luciferianismo, não existe uma fundação alegórica como a de LaVey, né? Por exemplo, não tem uma Bíblia luciferiana, e o motivo disso é que simplesmente o luciferianismo ele tem uma outra abordagem, mas em âmbitos práticos, tanto o luciferianismo quanto o satanismo são manifestações de contracultura. Então, quando nós falamos de contracultura, nós falamos, por exemplo, do movimento hippie, nós falamos, por exemplo, do movimento LGBT, nós falamos, ou seja, dos anos 60, nós falamos do movimento grunge, nós falamos de todo movimento que surge e que insurge das massas e questiona as mesmas. Então, aprofundando-se mais ainda na questão de contracultura, nós vamos entender que o mecanismo sistemático da contracultura é pegar os elementos existentes numa cultura e tratá-los de outra maneira, uma outra visão. Questão de gênero, por exemplo, é uma contracultura. Quando nós escolhemos o nosso gênero, ou quando nós temos o gênero fluido, ou quando nós optamos por um outro nome, nós estamos contribuindo para a contracultura. E contracultura não é anticultura, mas sim contracultura. É uma forma de questionar os padrões, no nosso caso patriarcais, e a partir deles estabelecer um novo diálogo simbólico e semiótico daquilo que está sendo apresentado como norma, como moral, como conduta. Então, a contracultura é um questionamento sobre a moral. Então, a contracultura ela flerta com a ética, por vezes é amoral, né? Mas geralmente por levantar bandeiras, por levantar posicionamentos, acaba sendo, pode ser considerada, né, toda manifestação de contracultura pode ser considerada uma forma de questionamento da moralidade. Fica inserido ainda na moralidade, não tendo necessariamente que se tornar amoral. Mas o objetivo de toda contracultura, ao meu ver, é esse questionamento e essa busca pela amoralidade e, ao mesmo tempo, ter como base o pano de fundo a ética. Então, quando nós falamos de satanismo, sabemos que a palavra Satã vem do hebraico, que é o opositor, né, o inimigo. E em termos religiosos, o satanismo ele representa uma manifestação, um leque de alegorias que vão apresentar de forma por vezes satírica e questionar os padrões sociais. Esse é o satanismo, né? Basicamente, em termos mais lúdicos, é um teatro, como se fosse um teatro, tá bom? E muita gente leva a sério esse teatro, né? Leva a sério o LaVey. Aqueles que levam a sério, eu também levo a sério em alguns aspectos, porque existe muita coisa aproveitável no sistema de LaVey, mas o objetivo que LaVey, o objetivo que levou ele a ter criado a Igreja de Satã foi muito mais para questionar os valores da época, dos anos 60, e assim revisitar, né, novas formas de visão. Então é como se fosse um grande teatro. Tem o seu aspecto ocultista, tem seu aspecto iniciático, mas é muito mais teatral, muito mais de dentro para fora, né? Uma expressão, como se fosse uma expressão artística. Já o luciferianismo,
seguindo essa mesma linha de raciocínio mais lúdica, nós vamos ver que o luciferianismo é muito mais interno, né? É muito mais ligado à evolução de caráter, evolução à moral, né? E a partir daí, compreender que o aspecto iniciático, o aspecto íntimo, oculto, né, ele é muito mais importante do que a demonstração, a expressão, né? Mas da mesma forma que não basta a mulher de César ser fiel ou ter uma boa conduta, ela deve parecer ter uma boa conduta. Então é assim que a gente compreende esses dois aspectos, né? O satanismo ele tenta mostrar algo que pode já ser, né? Mas o luciferianismo, antes de tudo, ele já deve ser assim. Mas também chega uma hora que o luciferianismo também tem que demonstrar isso, expressar isso. Então, quando nós falamos desses movimentos de contracultura, nós estamos levando duas expressões que são extremamente importantes para nós na sociedade e que devem sim serem revisitadas e analisadas, respeitadas, pois não são religiões, são sim movimentos de contracultura. E a partir do momento que nós, por exemplo, criamos uma igreja luciferiana, isso já beira o satanismo, que é essa sátira que eu falei. Já quando nós trabalhamos apenas o satanismo de forma iniciática, beira muito mais o luciferianismo. Em outras palavras, todo luciferiano é satanista, mas nem todo satanista é luciferiano. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais, pessoal.